Olá, amigos e amigas da TV Humana. Hoje no programa Papo na Cidade, eu, Garcia, estou aqui conversando com meu amigo Edson. Tudo bem, Edson? Tudo bem, prazer estar aqui com você, Francisco. Eu que agradeço sua presença aqui com a gente, tá bom? Ok, obrigado. E o Edson vai contar um pouco aqui da sua experiência de vida, como que ele chegou onde está hoje, vai falar um pouco dos seus livros, da sua experiência educacional. E o Edson, ele trabalha atualmente numa área assim que pouco relevante, né, Edson? Não tem relevância nenhuma, né? Segurança da informação. Que é isso, Edson? Isso afeta pessoas e empresas, né? Bem, eu até estava escrevendo há pouco tempo aí, né, um pequeno artigo, lembrando que a tecnologia, quer dizer, a gente começou a tecnologia desde a época que identificaram a roda. É uma nova tecnologia. Claro. Certo? Então a tecnologia faz parte da nossa vida, de cada um. Porém, a questão da tecnologia da informação, né, apesar de desde as guerras antigas, Napoleão disse que quem ganhava as guerras, Primeira Guerra e antes as guerras, era quem tinha a informação do inimigo. Exatamente. É lógico que o exército era muito importante, né? Lógico, você tem um super exército, teoricamente eu tenho uma força maior que você. Mas o mais importante era a informação, por exemplo, sobre logística. Na Segunda Guerra, quem estuda sabe aquela informação da máquina Enigma, né, que tinha os dados criptográficos, né, no caso aí dos alemães, e os aliados conseguiram. Então, informação sempre foi algo muito importante, né? Desde aquele quando se mandava, quando um rei, né, faz aquele selo na carta, né, ali era para garantir que ninguém abria aquele selo, né? Se abrisse, rompia. Então sabia, puxa, aquela informação vazou, né? Então a informação tinha isso. Mas na nossa vida, depois da Segunda Guerra, né, com a questão dos computadores, a tecnologia foi se aproximando diretamente das pessoas, né? Então, por exemplo, algum tempo atrás você passava um cheque, era descontado, tudo bem, você tinha a presença do caixa, né, você já recebia o extrato de computadores. O que é que houve, por exemplo, com a automação bancária? Você fala direto com a tecnologia. Né? Você conseguia um extrato, você pagava ou paga, né? Já começou naquela época e continua hoje. Então, as pessoas começaram a interagir diretamente com a tecnologia da informação. E isso veio uma responsabilidade e um cuidado maior. Olha, tem uma coisa chamada senha, que você tem que cuidar, porque se você deixar a senha disponível para outra pessoa vai usar e pode, né? Ou se alguém te enganar, né? Quer dizer, o criminoso, né? Então isso fez com que a tecnologia, a pessoa humana, interagisse diretamente com a tecnologia. Então isso a segurança em relação às pessoas, né? Então a gente tem que ter cuidado hoje com essa questão de senha. Hoje já se está usando reconhecimento facial e a gente tem que ter cuidado, principalmente quando for fazer um cadastro, para saber se aquele site que está pedindo realmente porque pode ser um criminoso que possa pedir aquele reconhecimento e está usando isso de forma indevida, né? Você começa a receber e-mails dizendo que é de um banco, que é disso, que é daquilo, ou telefonemas, né? Tá? Então, isso significa informação. Então, você interage. Então, você tem que ter mais cuidado com essa questão do uso da informação, né? Então, atingiu fortemente as pessoas, né? Então as pessoas precisam ter esse cuidado. Tem a questão da informação pessoal, né? A gente fala muito de dados pessoais, o Brasil tem uma legislação, as empresas têm que ter cuidado, mas você também tem que ter cuidado. Como é que você deixa seus dados pessoais? Você entrega para qualquer pessoa? Então eu acho que isso foi a grande modificação, e eu sempre digo que a automação bancária foi um divisor de águas nessa interação. É lógico que isso foi gradual, mas se a gente puder dizer um fato que foi importante, né, a automação bancária que tirou o elemento assim de outra pessoa fazendo a tecnologia, você faz. Então você tem que ter cuidado. E as empresas, cada vez mais, né, depois da Segunda Guerra, com os computadores grandes, primeiro eram as grandes organizações que trabalhavam com tecnologia da informação, depois os equipamentos foram diminuindo de tamanho e aumentando a potência, né? Então, pequenas empresas usam, e hoje o microempresário, né, startups, estão tudo aí utilizando tecnologia e precisa cuidar da sua informação. E também precisa cuidar da conformidade com a legislação, porque às vezes você pode ser uma empresa pequena, mas você presta serviço para uma empresa de grande porte.
então você vai ter que ter cuidado com essa informação, com o sigilo, com a legislação. Então, de uma maneira simples, eu resumiria isso, a importância da segurança da informação nas nossas vidas como pessoas e das empresas, né? São dois mundos que se ligam, porque você é uma pessoa, mas você trabalha numa empresa, né? Mas são dois mundos assim que andam em paralelo. Muito boa a sua explanação, Edson. Eu queria completar aí com uma visão aí que eu tive nos anos 90. Sim. Os anos 90 foram anos bem marcantes, por quê? Dois grandes eventos eu considero, e acredito que você também, que aconteceram nos anos 90. A popularização total dos microcomputadores, sim, que hoje nem se usa mais esse termo, se usa computador, né? O pessoal nem fala mais micro. E hoje é o celular, né? O celular virou um supercomputador. Isso. Mas nos anos 90 foi quando esses computadores aí, hoje que usa-se cotidianamente, já estão até caindo em desuso, como você mesmo lembrou, que hoje os celulares são muito mais potentes, se popularizaram. Que até então, nos anos 80, lá tinha já alguma coisa, mas ainda eram empresas grandes que tinham computadores. Correto. E o segundo grande evento nos anos 80, em função do primeiro, foi a internet. Isso. Porque a internet, muita gente aí, principalmente as pessoas mais jovens, acha que sempre existiu. E acha que lá nos Estados Unidos já tinha internet. Mas a diferença de internet nos Estados Unidos para o Brasil são pouquíssimos anos. Uhum. Ela se popularizou lá nos Estados Unidos a partir de 92 e no Brasil ela chegou em 95. Então, pouquíssimo. Só que daí, quando entrou aqui no Brasil, e você se lembra muito bem disso, era uma coisa assim completamente, vamos dizer assim, alienígena para quem estava acostumado à nossa realidade lá de vida, né? Porque a partir daí você chegava no computador, digitava alguma coisa, aparecia algo na tela lá de um lugar do mundo que você nem imaginava que existisse. E tanto que existia um termo naquela época lá chamado navegar na internet. Você se lembra bem disso, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque nessa época também começaram a ter os primeiros sites de lojas, lojas virtuais. Aqui no Brasil começou muito discretamente lá, 95, 96, até 99, muito discretamente. Já existiam alguns. E existia um medo coletivo naquela época lá, de tipo assim, vou usar o cartão na internet e vai ser clonado o meu cartão. Aí a minha pergunta para você, esse medo que as pessoas tinham nessa época, ainda existe hoje em dia? Hoje está mais seguro? Como que está esse segmento hoje de segurança nas transações financeiras na internet? Olha, existe sim, mas vamos por etapas aí, né? Primeiro, as instituições financeiras, né, pensando do ponto de vista das instituições financeiras, ela é o segmento que mais se desenvolveu, tanto em questão de tecnologia, como também em questão de proteção dessa tecnologia, né? Quando eu falei da automação bancária, né, a automação bancária no Brasil, ela teve um grande, né, um boom dela aí. A gente teve a questão da reserva de mercado, né, ainda no governo militar, que se tem várias críticas, né? Eu não vou fazer aqui julgamento, mas um dos segmentos que tomou com seriedade esse fechamento do mercado e desenvolver solução própria foi a automação bancária, né? Por quê? É porque os bancos disseram, eu preciso resolver o problema de que eu não posso demorar que a informação se demore do ponto A e do ponto B para eu processar. Né, que naquela época, infelizmente, né, para os cidadãos, mas empurrou, a gente tinha a questão da inflação e da correção monetária, que era absurda. Né? Então, cada dia parado, apesar de, teoricamente, os bancos remuneravam aquele dinheiro que você tinha, mas era ruim para todo mundo. Né? Talvez alguns tivessem vantagem. Então, os bancos investiram pesadamente na solução. Né? Então, eles investiram nessa solução e eu digo para todo mundo, eu entendo que a automação bancária foi a base para o Brasil. Né? Você falava com gente de fora, eu trabalhava em automação bancária, os americanos, outras pessoas vinham, ficavam admirados. Como é que vocês conseguem isso, um país desse tamanho? Né? Tá certo?
você fazer uma transação e na mesma hora debitar no Brasil do tamanho que o Brasil era. Ela, com certeza, esse conhecimento que nós tivemos foi a base para a questão do imposto de renda, foi a base para a questão das eleições eletrônicas, né? Mas voltando aí para a pergunta de você sobre a questão de segurança. Então, esse segmento das instituições financeiras, né, ele cresceu, né, e ele sempre se preocupou com a questão da segurança, né? Então, hoje, não só a questão da segurança, vamos chamar assim, online, na internet, como a segurança como um todo. Os bancos sempre se procuraram, eu trabalhei em banco, né, o pessoal se preocupava com o talão de cheque, como era aquelas, né, ninguém sabia, mas aquela linha ali embaixo que você assinava, no fundo era cheio de letrinhas com seu nome, qualquer coisa, para facilitar a identificação de uma fraude, né? Então, esse segmento ele é muito bem protegido, né? E eu digo sem medo de errar, né? Apesar hoje eu não estou trabalhando direto, quer dizer, dentro do sistema financeiro, presto serviço para alguns bancos aí através das empresas que eu trabalho, mas o Brasil é referência, né? Então, e eles são muito fortes quando eventualmente acontece uma falha, né? E hoje a gente pode dizer que é uma segurança bem de referência excelente, né? O comércio eletrônico veio, né, digamos assim, em paralelo aí, tá? Então, tiveram várias falhas aí, né, mas eu acho que o comércio... Primeiro porque o comércio eletrônico, a busca dele, ele quer a segurança para que as pessoas se sintam seguras, né, repetir a palavra aí, em comprar. Se você compra uma coisa num comércio eletrônico e não recebe, você fala para o mercado e ninguém compra mais, né? Então, foi investido muito, né, nessa questão, né? Tudo bem que quando você dá um cartão, né, o que acontece? Hoje você tem várias questões que você pode proteger, o e-commerce protege, e tem outras várias tecnologias que foram cada vez mais aprimorando a sua geolocalização, a sua forma de comprar, né? Todo dia você não compra um carro, né? Pode ser que você compre todo dia um livro, ou você compra um livro por ano, né? Então esse comportamento foi analisado aí no intuito de facilitar a identificação de alguém e tentar fraude, né? Uma das fraudes que, né, se identificava muito é se alguém tiver acesso ao teu cartão, compra, mas manda entregar no endereço diferente da sua casa. Opa, isso é um alerta, né? Pode até ser que você esteja dando um presente para alguém, né? Mas, por exemplo, de 1000 transações, se tem 10 dessas, você pega essas 10, né? As empresas, por exemplo, antigamente, hoje eles têm até meios mais rápidos, ligavam para você, olha, você comprou realmente? Né? Porque se comprar uma televisão e mandar entregar em outro endereço, né? Então, assim, o que é que eu quero dizer? As empresas investiram muito em segurança, né? E a minha recomendação, né? A minha recomendação é o seguinte, né? Se você, né, compra no comércio eletrônico, busque comprar, né, em empresas de renome, entre empresas confiáveis, né? A gente tem uma legislação que exige que tenha endereço físico, né? Você vê aqueles sites, então as pessoas ainda são muito influenciadas, aquelas super ofertas, parece que, puxa, eu identifiquei, Edson, recebi uma super oferta, eu nem vou dizer para o Francisco, porque pode ser que acabe a televisão. Isso. Uma televisão que é de R$6.000 está sendo vendida por R$1.990 e se comprar nos próximos 15 minutos ainda é R$1.500. Pronto, tá cheio, né? Então, assim, né, não leve pela emoção, quer dizer, promoções fora do padrão, né, provavelmente é crime, né? Então busque sites de confiança, sites de referência. Hoje a gente tem serviços, né, como aquele Reclame Aqui, vários outros, né, o próprio acho que Serasa, Procon, eles têm informações sobre isso. Então, se você comprar em sites confiáveis, tá certo? Você vai ter grande chance de sair confortável com isso, né? E uma coisa, aproveitando essa tua informação aí, né, sobre o comércio eletrônico, sobre o risco, né, de transações eletrônicas, do ponto de vista, aí voltando um pouco para as instituições financeiras, as pessoas estão sendo levadas, né, a questões de assaltos, com questões de Pix, dessa coisa toda, né, porque hoje o celular ele é um terminal de caixa, né? Então, na realidade, quer dizer, não é a transação em si, o ambiente em si que é inseguro, né? Quer dizer, o processo, né? Então, por exemplo, pegando carona aí, já antecipando uma recomendação, revisem os limites que vocês têm de Pix e de TED aí, tá? Vocês vão ficar admirados, vocês vão, daqui quando terminar a nossa entrevista aqui, vão lá no banco e veja qual é o seu limite,
Normalmente os bancos botam limites, o padrão são limites muito altos. Você não, com certeza você não faz um Pix todo dia daquele limite. Né? Então pode um limite compatível. Se você, né, ou muda o limite, né? Muda o limite, diminui. Tá certo? Deixa abaixo. Né, eles têm, por exemplo, os bancos por segurança, você alterar o limite, ele exige 24 horas ou 48. Né? Mas se você vai comprar um carro, por exemplo, você já está sabendo que você vai. Então, você não vai sair assim na rua, eita, vou comprar esse carro aqui e compra. Né? Então diminua isso. Né? No caso do celular, se você se for possível, e a minha recomendação, a gente às vezes não troca de celular, pega aquele celular mais antigo, deixe as transações, os aplicativos financeiros ali do banco e deixe esse celular em casa, tá certo? Mas se eu for comprar isso aqui, leve dinheiro, tá certo? Ou leve um cartão físico, né? O cartão de crédito, ou pegue um cartão de crédito com um limite que você diminui para ser o dia a dia aí, se o cara gosta muito de balada, vai muito à noite, né? Às vezes o pessoal jovem pergunta, eu digo, pessoal, do ponto de vista de segurança, sabe o que é? Você estima quanto é que você vai gastar numa balada, leve o dobro em dinheiro, tá certo? Porque se por acaso acontecer alguma infelicidade aí de um roubo, de uma coisa, teu prejuízo é aquele limite. Isso. Tá? Então, agora esse ambiente de comércio eletrônico, eu digo que ele é seguro, né? Mas também você tem que procurar o ambiente seguro. Sim. Eu queria, de novo, pegar um gancho nesse trecho aqui do nosso papo. É o seguinte, as pessoas acham que segurança da informação é apenas a parte eletrônica. Sim. E não é. Isso. Então, nós sabemos, por exemplo, que lixo é uma grande fonte de informação. Isso. Então tem muita gente que recebe cartas, recebe uma conta, recebe aquele código de barras lá de uma encomenda e joga inteiro no lixo. Isso. Aquilo ali nós sabemos, né, a área de segurança da informação, não sei como é hoje, porque eu não estou fora disso aí já faz alguns anos, mas antigamente tinha empresas especializadas em vasculhar lixo. Isso Você contratava a empresa e falava assim, eu quero a informação daquele cara, vai lá e procura no lixo. E eles achavam isso daí. Tanto que uma empresa que eu trabalhei alguns anos atrás, eu implantei lá uma cultura. É o seguinte, qualquer folha que fosse descartada tinha que ser triturada. E não é naquela lá que faz aquelas linhas assim, aquela que tritura em pedacinho. Porque até isso também tem a gente lá que juntava lá a folha lá. Não, tem um filme, né? Tem um filme com o Nicolas Cage, né? Que ele é vendedor de arma, né? Porque uma coisa que é importante aí, puxa, eu preciso, né, triturar assim. Se eu triturar assim, na realidade, veja só, você é o dono da informação. Exatamente. Né? E na empresa também, cada área é o que a gente chama, para não chamar dono, porque o dono seria a empresa, mas é o gestor da informação. Então, por exemplo, qual é o grau de importância de uma informação financeira numa empresa? É o gestor, vamos chamar assim, é o diretor financeiro que sabe daquela criticidade. Né? Qual é a criticidade de um dado de funcionários? É o RH que sabe. Pode ser até que não tenha um dado assim do ponto de vista estratégico para a empresa, mas você tem legislação sobre isso. Né? Então ele é que tem que saber. Então é o que a gente chama de critério de rigidez de segurança. Né? Eu preciso comprar uma máquina que tritura assim na horizontal e vertical, que é 10 vezes mais cara, ou preciso comprar só uma que seja só num sentido? Né? Você que tem que decidir essa tua rigidez de informação. Né? Isso tanto na vida pessoal como na vida da empresa. Né? Então esse critério você tem que ter. Né? Então essa questão da informação tradicional de papel, tudo bem que hoje em dia cada vez mais a gente tem menos papel, isso é verdade, né? Mas ainda tem, né? Às vezes, né? 3 semanas atrás eu estava num evento e um pessoal da empresa farmacêutica, né, falando que eles tinham sido, né, alvos. E aí, por exemplo, quando você fala de empresa farmacêutica e alguns tipos de empresas, são tentativas de invasão, tentativas de criminosos específicos. Né? Porque tem aquela questão do criminoso que sai feito no estacionamento. Esse carro está aberto? Esse carro está aberto? Esse aqui está aberto. Então eu vou tentar roubar.
né? E outro que vai específico, né? E eu perguntei lá para o pessoal, né, da empresa lá farmacêutica, e o que é que eles estão buscando aí? Ele disse, a fórmula dos remédios. Né? Por quê? Porque uma empresa faz uma pesquisa de 10, 20, 15 anos e termina, talvez eu seja um pouco exagerado, mas numa folha. Exatamente. Né? Quer dizer, você tem a pesquisa anos e o teu resultado é uma folhinha de papel. Se aquela folhinha de papel, eu não gosto de ver na tela, eu imprimo, né? Aí o cara está lá trabalhando e amassa e joga fora. Né? Eu não tenho dúvida que, né, empresas têm seus lixos remexidos. É exagero, Edson? Não, não é. São todas as empresas? Não. Mas que existe, que são altas. Mas que existe. Então você, como empresário, seja empresário de uma grande empresa, ou seja uma startup, ou seja uma pequena empresa, você que sabe o valor daquela informação. E aí você tem que decidir como é que você vai destruir essa informação. Né? Porque essa coisa de querer ter esse acesso à informação tem. E aí, além do ambiente de papel, também tem um ambiente de conversa. Né? Quantas vezes, né, você pode até chamar as pessoas que já passaram por essa situação aqui no programa, que vai ter gente que ouviu conversa, é o cara no bar, é o cara no restaurante. Né? Brasília, dizem, né, que os restaurantes aí, quem quer tem que fazer algumas coisas, porque assim, você senta junto só para ouvir a outra conversa de junto. Né? E as pessoas, depois da segunda dose, aí falam mais alto, diga. Eu já trabalhei em algumas multinacionais aí que tinha o código de conduta e ética lá e era terminantemente proibido falar qualquer assunto da empresa. Exatamente. Você podia falar de filho, de viagem, de qualquer coisa, mas não discutir assuntos da empresa em público, seja lá onde for. Nem que seja roda de amigo, diretor, executivo, sei lá quem for, não podia. E em público significa não no elevador, não no táxi. Isso, né? Porque eu trabalhei, né? Quer dizer, eu trabalho em consultoria, né? Eu já trabalhei em consultoria pequena, eu estou numa grande consultoria, já trabalhei em outras consultorias grandes aí, né? E às vezes quando você você vai com um colega seu, né? Sai do cliente ali, daquela coisa, cara, conversa, puxa, mas a reunião foi boa ou a reunião foi ruim, puxa, a gente precisa fazer logo isso, olha, anota aí, né? E às vezes você está no elevador ou às vezes está no táxi, estamos aqui no táxi, a gente pode agora falar. Né? É um pouco de neurose? Não. É um pouco de profissionalismo. Neurose, né? Então, certo? De não compartilhar essa informação com ninguém. Então, você só vai falar assuntos da empresa em lugares seguros da empresa. Eu vou até um pouco mais além, viu, Edson? O brasileiro tem mania de achar que tudo é brincadeira. Sim. Isso é uma coisa do país aqui. É uma cultura, na verdade, esse país é uma palhaçada mesmo, né? Nós sabemos disso. Mas vamos lá. É uma diversão. Então, o que acontece? O brasileiro às vezes vê um filme aí, tipo do 007, isso aí nunca vai acontecer. Vamos lá, então vamos dar um exemplo prático aqui, baseado nisso que nós falamos aqui. Vamos imaginar que nesse prédio que nós estamos aqui agora, tem uma empresa aqui, laboratório, e aqui tem mesmo. A sede de está aqui. Aí, de repente, alguém está interessado em algo desse laboratório. É bem possível que daí descubram, coloca alguém aqui na frente, aqui alugado, aqui que tem um prédio residencial aqui na frente, só para ficar olhando os hábitos das pessoas que trabalham nesse laboratório. Eles descobrem, por exemplo, que todo dia, 5 horas da tarde, tem uma pessoa-chave que pede um táxi. Igual você está falando do táxi. O que eles pegam e fazem aí? No filme de 007, etc. Eles vão pegar, dar um jeito do taxista X começar a pegar essa pessoa. Daí começa a pegar uma amizade e tal, daí o cara cria confiança e fala, não, vou sempre chamar esse taxista porque... É complicado, né, a gente andar com vários táxis, esse cara é de confiança. Esse cara aqui me fala... Não é a história da carochinha. Não é a história da carochinha. Daí o que acontece? Daí o taxista começa, e aí, doutor, doutora, foi um dia bom? Olha, tá difícil, porque lá um problema... Tudo bem, aí vai ser até meio difícil a pessoa falar alguma coisa com o taxista. Vamos lá. Mas atender o celular e começar a falar, não. Não, o cara é de confiança, né? De confiança, não, e aquele negócio, não, porque não sei o que lá, que a gente já depositou, que a gente já fez isso, que já tá andando, que vai sair e tal data vai sair. Porque, eu vou dar um exemplo prático disso que eu tô falando, da questão da espionagem industrial que nós estamos falando. Espionagem industrial. Recentemente aí tem um filme aí que está sendo lançado aí, que está no cinema, nessa época que nós estamos gravando, que é julho de 2023, falando aí sobre bomba atômica.
né? Sim, ainda não assisti o Oppenheimer. Então, muito bom aí o Oppenheimer e tal aí. O que acontece? Só que se você andar em alguns lugares aí na internet, você vai ver que já tem um clone dele. Uhum. Já tem um clone lá, a bomba de não sei das quantas, a descoberta da bomba atômica e tal. Um filme porcaria, mal feito, só que foi lançado antes. E se nós olharmos aí grandes produções de Hollywood aí que foram feitas ao longo dos anos, esse é um fenômeno que quase sempre acontece. Eles vão lançar um filme lá que eles ficam meses fazendo marketing, divulgação e tal. Daí, tipo assim, um mês antes sai lá um lá com nome mais ou menos parecido. Feito lá com uma qualidade inferior, mas saiu. Daí um monte de curioso vai lá achando que é o filme, vai lá e assiste. Então, o que é isso? Espionagem industrial. Alguém está sabendo do projeto. E pegando esse teu gancho aí, né, tem a questão de alguém vai lá assiste pensando que é o filme, mas aí esses filmes, às vezes, ou essa mídia, né, que às vezes você baixa, é uma fonte também de os criminosos aproveitarem para colocar programas criminosos no teu micro, no teu notebook. Né? Então, quer dizer, você baixa ou uma versão de um outro filme ou até uma versão pirata do filme original. Só que essa versão tá colocada, né? Quer dizer, traz um programa, ou traz o famoso vírus, né? Porque às vezes a gente pensa, né? A maioria, né, das situações, entre aspas, né, que os hackers invadiram, eles invadem realmente, mas na grande maioria essa invasão é feita de uma maneira suave. Quer dizer, o que é uma suave? Não é que eles entraram, né, como se fosse pensando no mundo computacional, pensando no mundo físico, aquela barreira, aquele castelo, e o cara conseguiu quebrar aquilo. Pode até conseguir, e é possível quebrar questões de criptografia, só que é muito mais trabalhoso. Tá? Então, como é que eles vão? Né? Ele vai pelo caminho mais fácil. Né? Então, se eu lhe colocar um software criminoso, ou através de um e-mail falso, ou através de um download de um filme, ou através de qualquer ação desse tipo, né? Ou alguém acessando um site criminoso também, né? Então pode ser até um site que até não venda, depois ele cai fora, mas ele pegou a tua atração, você foi lá e fez interação, né? E nessa interação ele consegue passar para o teu computador, por sua vez pode entrar na rede da empresa, né? E nesses casos, né, de hackers aí que fazem esse tipo de invasão, a gente já tem casos aí que na realidade eles entram e às vezes eles passam 6 meses em silêncio, né, porque eles ficam na realidade observando, né? E aí, junto com outras fragilidades da empresa, né? Às vezes você tem circulação de senha nas mensagens, às vezes você tem, a empresa coloca um software excelente de segurança novo, porém não faz as devidas parametrizações, né? É como se eu botasse porta blindada aqui em todos o prédio, mas esquecesse de fechar a porta. Né? Então, quer dizer, eu fiz uma boa solução, mas eu pequei, eu errei numa coisa simples. Né? Então, na maioria das vezes, é isso que acontece. E aí, quando ele toma o poder, né, aí é a coisa do que se chama, às vezes, é o ataque que está sendo mais comum através do ransomware, né, que é um tipo de vírus, um tipo de ato criminoso que a gente fala que sequestrou os dados. Na realidade, ele criptografa os dados da empresa. Criptografar é transformar os dados matematicamente de uma forma que ninguém consegue acessar só com uma senha, né? E diz, olha, empresa, você está parada aí porque eu sequestrei, né, seus dados aí. Eu tomei conta desse ambiente. Ou para você abrir essa porta, eu te dou essa chave. Só que para eu te dar essa chave, eu quero X milhões de dólares, normalmente em criptomoedas. Aconteceu recentemente com uma grande empresa. Nós não vamos falar. Não vamos falar. Aconteceu. Acontece direto. Tá 75 milhões eles queriam. Acontece direto, acontece com empresas de e-commerce, acontece com grandes empresas. Tem notícias na mídia de empresas, grandes empresas que pagaram resgate, né? Porque a orientação, digamos assim, padrão que a gente dá é que não se pague resgate, que você está lidando com um criminoso, né? Mas também para isso é necessário que a empresa tenha ações preventivas, né? Por incrível que pareça, tem empresas que não têm cópias de segurança atualizadas, né? Porque assim,
falando de uma maneira simplificada, né, num ataque desse, se você teve seus dados criptografados, se você jogar tudo fora, né, e começar do zero aí, baixando, por exemplo, uma cópia de segurança de ontem, seu prejuízo foi um dia, né? Ou de anteontem, ou de 2 horas atrás, né? Aí, dependendo do tipo do negócio. Só que isso você tem que estar muito bem organizado com essas cópias de segurança. Essas cópias também têm que estar protegidas, porque senão o hacker criptografa o principal e criptografa as cópias, né? Eu às vezes digo brincando para as empresas, olha, vocês se lembram que alguns anos atrás existiam as unidades de fita, tá certo? Que a gente guardava fisicamente. A gente talvez tenha que guardar uma cópia de segurança fisicamente, não vai ser naquelas fitas antigas, né? Mas numa mídia adequada, mas fisicamente fora do ambiente de tecnologia. Porque somente uma separação física é que você evita que um hacker faça isso. Então, com isso, eu quero dizer que as empresas, não só as grandes empresas, todas as empresas têm que ter um programa estruturado de segurança da informação. Porque você tem que se preocupar com cópias de segurança, responsabilidades, gestão da segurança, controle de acesso. Quem define essa questão que eu falei da rigidez da segurança, né? Então, o que é essa rigidez? Por exemplo, olha, o acesso vai ser por senha. Acessar os relatórios financeiros a gente faz por senha. Mas, por exemplo, a gente tem uma transação que faz a transferência SWIFT, que é aquela transferência internacional entre bancos. Cara, se você mandou um dinheiro para fora e foi, né? Teoricamente você até consegue, mas já foi. Porque o criminoso, quando recebe esse depósito, o que é que eles fazem? Já tira. Né? Tá certo? É como se roubasse um banco, 1 milhão, depois cada um leva um pedacinho em carros, assim, vai para todos os lugares, você não tem condições de ir atrás. Ou é muito difícil, ou muito operacionalmente quase que impossível, né? Então, peraí, essa transação aqui que eu vou fazer de uma transferência de SWIFT, eu vou exigir senha, eu vou exigir aquele token que vai para o celular, eu vou exigir foto do rosto, eu vou exigir que só façam nessa máquina aqui, né? Aí diz, mas se essa máquina quebrar, então eu vou ter que ter 2 máquinas. Mas eu só vou permitir nessa sala, nesse local e às vezes até nesse horário. Não pode fazer transferência de madrugada, por exemplo, né? Pode ser que seja um banco que... Mas assim, então eu preciso ter todo esse pensamento dessa estrutura de segurança da informação. E lógico, né? Dependendo do porte da organização, vai ser algo mais complexo, né? Mas os critérios são os mesmos. Veja só, para acessar a informação, tá certo? Vai ser uma grande empresa ou vai ser uma pequena empresa. Alguns anos atrás, acho que você pode se lembrar que aqui em São Paulo a gente teve um problema muito sério de internet, que uma grande, talvez a maior fornecedora na época de soluções da internet, uma empresa de telecom, teve um problema e parou, né? E impactou pelo menos, eu sei que o Brasil, mas São Paulo com certeza, né? E eu via muitos pequenos empresários e, né, meu WhatsApp eu não consigo, ou não consigo meu aplicativo, não consigo vender. Eu digo, tudo bem que, né, a gente está nessa situação, mas assim, por que você não tinha 2 provedores? Uma de uma telecom e outro de outra telecom. Você pegou num ponto aí muito importante. E só complementando, isso é uma solução razoável em termos de preço. Tá certo? Todo microempresário, todo pequeno empresário tem condições de ter uma linha de tal empresa de telecom e outra linha. Tá certo? Então, as soluções de segurança não são exorbitantes, elas são compatíveis com o teu negócio, né? Agora, você vai ter 3, 4, não sei, você que vai dizer, mas pelo menos 2 dá para ter. Então, o que eu ia falar para você, completando aí, já que você citou a palavra WhatsApp, o WhatsApp hoje virou um substantivo, um pronome, um adjetivo, sei lá o que, aqui na nossa língua, tá? Acredito que já devam até ter incorporado no dicionário. Mas o que eu queria deixar uma mensagem aqui, aproveitando a tua explanação, tá? Tem muitos pequenos empresários aqui no Brasil que vendem tudo pelo WhatsApp. Uhum. Só que eles não entendem que o WhatsApp é de uma empresa privada, ele está usando um recurso gratuito
e que pode ser tirado do ar a qualquer momento e ninguém vai poder falar nada. Isso. Exatamente. Não vai ter um órgão do governo que vai falar, você tirou do ar, tem que voltar. Não vai ter. Agora, empresas de telecom já são diferentes, como você falou, teve um que parou. Legal, a pessoa tem que ter uma contingência. Mas uma empresa de telecom, ela é regulamentada. Então, quando ela sai do ar, ela vai ter que responder por isso, através de multas e tudo mais. O WhatsApp, não. Isso. Então, o WhatsApp, se o dono lá, que é o Facebook, lá pegar e falar, não quero mais continuar no Brasil, tira fora. Aqui no Brasil nós vamos ter uma enxurrada de gente que vai chorar demais, porque vai desaparecer o negócio deles. E é justamente por causa disso que você está falando. Eles não têm um processo de contingência. Então eles não têm um telefone de atendimento, não têm um site, não têm um chat no site, não tem outros mecanismos que eles deviam ter. E o WhatsApp aqui também, que você sabe muito bem, o país que mais usa o WhatsApp é o Brasil, nem os Estados Unidos que inventou. Eles usam outras coisas lá, menos o WhatsApp. Agora aqui no Brasil, toda hora estão usando, toda hora estão fazendo isso. E eu queria colocar aí também, gostaria que você falasse de outros perigos que tem no WhatsApp. Perigos do tipo fotinho lá que vai lá, um filminho igual você falou, uma coisinha inocente, ou mesmo uma mensagem de você mesmo para o WhatsApp. Conta um pouco para a gente a segurança que as pessoas têm que ter com essa ferramenta que, infelizmente, aqui no Brasil se transformou igual um telefone. Aí pegando logo no início do que você falou, né, com relação às empresas, tem muitas empresas que negociam, né, pelo WhatsApp, que é uma excelente ferramenta, a facilidade de comunicação. Sim, não estou dizendo que ela é ruim. Tá? Você como empresário, o importante, né, veja só, até grandes empresas, às vezes, né, utilizam o WhatsApp na sua comunicação. Né? Quando eu faço a consultoria, né, tanto antes como agora eu também eu sou Cyber Security Evangelist da NTT Data, né, uma grande empresa de tecnologia de Cyber Security, né, a gente coloca a recomendação, peraí, né, a grande empresa, tá certo? Vamos utilizar ferramentas equivalentes, principalmente para as grandes empresas, aí já tem, né, tem várias soluções, não vou ficar citando o nome aqui, mas soluções que podem ser comunicação corporativa, tá certo? Mas Edson, às vezes é muito fácil comunicar com o cliente, porque às vezes aquela solução corporativa serve para dentro da organização. Sim. Né? E às vezes você comunica com vários clientes de vários tipos, tudo bem. Né? O WhatsApp vale. Então, nesse caso corporativo, você tem que ter uma política de segurança, um regulamento. Por exemplo, olha, você se comunica com o teu cliente, mas você não vai enviar arquivos, você não vai tratar de dados pessoais, você não vai tratar de dados de negócio. Né? Então, utilize o WhatsApp entre empresas, por exemplo, né, para aquela comunicação. Como é? Vamos ter a reunião, está marcada a reunião. Às vezes, hoje já tem facilidade, às vezes, de empresas se interagirem, principalmente aquelas que têm uma comunicação muito longa, um contrato longo, né? Então, você até já tem acesso às agendas. Mas novos clientes, né? Então, use para essa comunicação, né? Na hora que você vai, né, enviar contrato, na hora que você vai, né, enviar arquivos, né, utilize outro meio. No caso aí, o e-mail é um meio mais adequado, porque você está usando e-mails corporativos, você pode criptografar essa coisa toda. Então, as empresas têm que pensar nisso. No pequeno empresário aí, eu só lembro que ele tenha cuidado com isso também, mesmo assim mandar para o WhatsApp esses arquivos e dados, né, sigilosos, coisas desse tipo assim, e também a dependência que ele tem. Né? Se por um acaso ele disser, não, mas nesse momento eu estou dependente e eu preciso até para minha empresa crescer, depois eu vou ver outros canais. Legal, mas esteja ciente disso. Né? Porque todo mundo precisa fazer uma gestão de risco daquilo que você usa. Né? O fato de você ter um risco maior ou menor, isso aí é importante, mas não é o pior. A pior situação é você não saber o risco que você está tendo. Então o empresário está, né, esquecido que se der um problema aí, né, o WhatsApp resolver sair, né, ou de vez em quando saem umas decisões aí, independente de julgamento, mas eu não concordo muito, mas para o WhatsApp no Brasil. Exatamente. Né, tem um juiz que às vezes tem esse entendimento. Ano passado. Aconteceu, certo ou errado, né, aconteceu. E aí porque uma outra empresa ou um criminoso usou de uma maneira indeterminada,
um juiz decide que para o Brasil inteiro para. Né? Independente se é certo ou não essa decisão, mas você vai ser afetado. Então você precisa estar atento a isso. Né? E na medida do possível, logo que você possa, tenha os diversos canais, né? Que seja aí. Para a pessoa, né, aí a comunicação com o WhatsApp, tem uma questão que a gente, não só do WhatsApp, a gente, principalmente, eu acho que é uma característica do brasileiro. Brasileiros são pessoas boas, pessoas que gostam de ajudar, né? Pessoas que confiam no outro. Né? Isso, infelizmente, às vezes faz com que certos golpes, né, cresçam aqui no Brasil. Né? Porque isso aí é desde a época de telefone, quando tinha só o telefone convencional, você recebia um telefonema e toda aquela história, né? Tinha o conto do vigário, né? Aquelas coisas todas. Mas então o WhatsApp, o que é que acontece? Só que o WhatsApp tem a tecnologia, né? No caso aí o WhatsApp é uma ferramenta, ela tem uma rapidez muito grande. Né? Então, se você diz assim, o WhatsApp é seguro, peraí, o que é que você chama de segurança? Ele é seguro no seguinte sentido, né? A comunicação do WhatsApp, ela é segura. Eu comunico com você, tá certo? O WhatsApp hoje tem criptografia, ninguém vai estar conhecendo a nossa comunicação. Legal. Né? Agora, se eu não for Edson e alguém se passar por Edson falando com Francisco, é um outro tipo de problema. Né? E aí existem, às vezes, os golpes de como é que alguém entra no WhatsApp de Edson se passando. Né? Então, muitas vezes, o WhatsApp, quando você vai colocar em outro dispositivo ou vai fazer alguma modificação, né, ele manda, por exemplo, um código de segurança, né, que a gente chama de segunda autenticação, para você confirmar que você está querendo aquilo. O que é que normalmente os criminosos fazem? Né? Eles estão prontos para dar o golpe aqui, ligam para você, dizem do banco, olha, tem aqui uma transação que a gente acha que não foi você, teve um saque ou uma compra aqui de 5.100 de uma televisão, você fala, não fiz isso. Então peraí, não se preocupe, nós vamos estornar aqui, né? Estamos procedendo aqui, no nome e tal. Olha, nós mandamos agora um código de confirmação, você nos diz qual é esse código para a gente saber que é você, só que ele pega esse código do WhatsApp e manda, né? Então você está com aquela história do banco, ou de um cartão de crédito, ou de um e-commerce, e você fornece aquele código na melhor das boas intenções, você é enganado. Né? Então, com isso, ele consegue, nesse exemplo que eu estou dando, roubar o WhatsApp do Edson e se passar para o Francisco como outra pessoa. Né? E aí, N golpes, né? Desde aquela que se diz que está sendo sequestrado, desde aquela que diz que eu estou precisando, Francisco, eu estou precisando, cara, pagar um boleto. Eu estou aqui na outra cidade aqui vizinho, cara, estou precisando aqui, fui roubado ou coisa, eu estou precisando, né, R$500. Aí Francisco, puxa, Edson teve comigo aqui, fez essa entrevista, coitado, tá lá perdido, né? Faz o Pix, né? Quer dizer, não é se eu pedir 1 milhão, talvez você pense 2 vezes, não que você não tenha, porque você diz, não, peraí, 1 milhão, não é certo? Né? Mas, quer dizer, as pessoas caem. Né? E aí a gente tem que ser compreensivo porque as pessoas são pegas de surpresa e tem o emocional. Exatamente. Então eu digo, olha pessoal, quando a gente fala de informação, né, seja o WhatsApp, de tecnologia, informação, a gente tem que deixar um pouco o emocional, tá certo? A gente tem que ser frio, é difícil fazer isso, é fácil eu falar aqui, mas quando é com a gente cai. Né? Quer dizer, recebe um WhatsApp de um filho, de uma pessoa querida que está passando por uma dificuldade, que quebrou na estrada um carro, né? Então eles começam, né? Quem já viu o cara tentando dar um golpe, aí tia, não sei o que lá, aí a tia diz fulano, aí já disse o nome, né? Já disse o nome, facilitou então, a vida. Né? A gente é cercado por tecnologia, mas a gente é cercado por tentativas de fraude aí. Certo. Edson, você está falando aqui uma série de coisas muito legais aqui para quem está nos assistindo aqui, e você falou aí que você é um evangelista de segurança da informação. Mas aí eu sei aqui por conta própria que também você é escritor e já foi professor. Como é que é isso? Da onde que veio esse apreço por essa área? E daí conta um pouco pra gente dos livros, da sua experiência educacional. Fala pra gente um pouco sobre isso. Essa questão de escrever, né, e também de ensinar, eu sempre tive, a área de segurança da informação,
Hoje a gente já tem bastante bibliografias, bastante trabalhos, essa coisa toda, né? Quando eu comecei, eu sou de Recife, estou aqui em São Paulo há 23 anos, comecei no Banorte, um banco, né? E eu trabalhei com automação bancária, programador, né? E fui deslocado para essa área lá de segurança da informação. E naquela época, né, no final lá pela década de 80, por aí, a gente não tinha tanta bibliografia, né? Tinha muita bibliografia fora, mas assim, às vezes não tinha normalidade. E eu sentia muita falta de trocar ideias. Então, tanto que quando eu assumi isso no banco, a primeira coisa que eu fiz foi interagir, né? Eu vim interagir com bancos aqui no Rio, São Paulo, né? Com empresas aéreas, que era quem estava mais avançado em segurança da informação, né? E comecei a desenvolver o trabalho, fui no Banorte, né? E comecei a apresentar trabalhos em congressos, né? Compartilhando. E eu tive um trabalho premiado no Guide Latinoamérica, que era um evento patrocinado pela IBM de usuários IBM. E o trabalho que eu coloquei lá, eu disse, puxa vida, eu vou colocar na boa vontade. Eu contei a experiência minha no Banorte, o que deu certo e o que deu errado. Eu não trouxe nenhuma assim, novidade, inovação, né? E eu tive a felicidade, essa foi a votação, foi do público, né? Eles elegeram, né, como o melhor trabalho, né? A gente ganhou um prêmio de participar de um congresso internacional. E aí eu disse, puxa vida, como é bom compartilhar. Porque você compartilha, você, entre aspas, tira um pedaço de você e joga, né, na mesa para todos, mas você ganha de retorno. E eu sempre fui muito a favor da troca de informações entre os profissionais, né? E aí a questão dos livros, eu digo, eu vou começar isso a compartilhar e de uma forma mais estruturada, né? E aí, né, o meu primeiro livro foi em 2000, Vivendo a Segurança da Informação, né, onde eu compartilhei as ações que eu fazia em segurança. E depois disso eu escrevi 8 livros sobre segurança, alguns específicos sobre políticas, e o mais recente, né, se alguém quiser estudar, digamos assim, o processo de segurança nas organizações, eu recomendo esse livro, é Segurança da Informação, Gestão e Governança, né? Ele está em e-book na Amazon, também pode ser impresso, mas dessa vez eu coloquei, né, um preço lá bem acessível para que todo mundo, eu sempre recebia. Eu também estudante, né? A gente sempre sabe que os livros não são baratos, né? E esse eu coloquei um valor bem acessível do e-commerce, eles são 640 páginas, caramba, tá certo? Bastante eu fiz o trabalho durante a pandemia. É lógico que eu não construí, eu já tinha material, né? Porque ali não é só fruto, não é só a teoria, é a teoria e a prática, e essa prática foi de vários anos aí, né? Mas tem um outro livro, Praticando a Segurança da Informação, que são artigos mais pegando a teoria com o dia a dia, né? Então foi muita vontade de compartilhar. E com isso, quando a gente escreve, né, quem tem o prazer de escrever livros, sabe que você estrutura o teu pensamento, né? Porque para eu colocar escrito, eu tenho que estruturar. Então isso ajuda, então a retroalimentação. Quer dizer, então apesar de eu querer esse compartilhamento, não só foi essa doação, eu também recebo, né? Como quando a gente compartilha isso aí, né? Embora quando a gente também, eu gosto muitas vezes quando algumas pessoas dão retorno sobre o livro, né? Sempre eu recebo, eu estou num congresso, numa palestra, eu fiz agora um videocast, né? A NTT Data, a gente está fazendo um videocast Cyber Security, entrevistei um ex-aluno, né? E ele, no meio do videocast, eu acho muito importante os profissionais estudarem, inclusive, professor, eu tenho aqui o seu livro, ó, e aí, no meio do videocast a gente gravando, né? Que legal. Então é legal, mas quando a gente escreve o livro, é feito filhos, né? Você cria os filhos para o mundo, não é para você. Você toma conta deles na infância, na adolescência, mas você joga eles para o mundo. E o livro também. Então eu tomei isso, e a parte também do ensino é nesse sentido, né? Porque ensinar dá trabalho, porque você prepara, você tem que estar, né, conhecedor, não só conhecedor, mas você tem que estruturar aquele conhecimento que você vai repassar. E eu incentivo as pessoas a fazerem isso, né? Mas tudo na vida tem risco, né? E assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas né? Quando você escreve um artigo, eu tenho muitos artigos, né, no LinkedIn que eu coloco, mas você coloca a sua cara a tapa, né? Quer dizer, eu estou botando um assunto ali, às vezes eu digo, puxa, será que
Deu para entender? Será que as pessoas concordam? Né? Será que as pessoas não concordam? Né? E é legal porque quando você está no LinkedIn, as coisas, a resposta vem rápida. Né? Às vezes as pessoas dizem, olha, eu gostei desse aspecto aqui, eu acho que deve ser diferente. Puxa, que legal. Às vezes são opiniões diferentes e às vezes você diz, cara mesmo, eu preciso melhorar isso. Né? Tá certo? Mas você se expõe, né? E eu acho que aí esse, digamos assim, às vezes é um medo, eu acho que algumas pessoas um medo de escrever ou de se expor. Aqui mesmo, né? A gente está conversando. Eu não sei se eu disse alguma bobagem, né? Tá gravado. Quando a gente vai ver, aceita. Né? Talvez não seja aquilo. Por enquanto você não disse nenhuma bobagem, né? Não. Mas a gente se expõe. Então eu incentivo que as pessoas escrevam, sejam escrever. Né? Minha experiência foi mais no lado profissional, mas também escrever, né? Quando contam suas vidas. Tem pessoas que contam e expõem sua vida aí, mas enriquece a vida dos outros. Né? Mas se expuseram. Né? Mas é muito legal, eu acho, esse compartilhamento, e tenha muito respeito para aquelas pessoas que escreveram, porque elas se doaram, seja do lado profissional, como às vezes do lado pessoal. A pessoa conta uma situação delicada, né? Eu acho que a gente tem que ter muito carinho e muito respeito para essas pessoas que estão compartilhando isso com a gente. Perfeito. Edson, o papo está muito bom, mas aqui é um programa, então nós temos um tempo. Temos um tempo. Então, chegando ao final aqui desse tempo agora aqui, eu agradeço novamente sua presença aqui, todo esse conteúdo que você passou aqui para nós. Tenho certeza que se nós fôssemos conversar aqui, nós ficaríamos umas 6 horas conversando aqui. Tranquilo. Desse assunto aí, que é muita coisa que tem para conversar. Eu mesmo já pensei que nos 5 desdobramentos aqui desse assunto. Você já estruturou aí, né? Isso. Então, com certeza, eu vou te chamar aqui novamente aqui para uma conversa aqui num outro dia aqui para a gente continuar esse assunto. Mas por hoje eu agradeço a presença. Certo. Eu que agradeço aqui a honra. Digo aí para vocês, no LinkedIn é fácil me encontrar, né? É a rede social que eu mais utilizo. Edson com I, Edson, né? Fontes, né? Então, se vocês colocarem lá, com certeza é fácil achar. E lá vocês, quem se interessa por esse tema de segurança, né? E também quem quiser entrar em contato para alguma dúvida, alguma coisa, a gente está, né, com essa missão de evangelista aí e falando sobre segurança para as empresas, para as pessoas, trazendo conteúdo aí para compartilhar com a comunidade. Então tá muito bem. Então, para você que nos assiste, eu espero você no próximo Papo na Cidade com o Garcia, que sou eu. Tá? Até lá. Muito obrigado. Tchau, pessoal.